Olá! Muita gente ficou sem internet, sem telefone, até sem luz na tarde desta quinta-feira. O motivo? Muito fogo e redes destruídas na região central de Teresópolis. Olha o que aconteceu em um poste na Calçada da Fama, logo na entradinha dessa famosa via, em frente à padaria Império. Tarde de quinta-feira, começou um pequeno fogo, curto-circuito, e rapidamente as chamas se espalharam, atingiram inclusive parte do letreiro aí do estabelecimento comercial e houve risco aí do fogo também afetar esse sobrado em cima da padaria Império. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Bom, como se vê nas imagens, pelo visto vai demorar. Tem uma imagem que mostra os fios rompendo, caindo, e mesmo que não foi rompido pelo fogo, vai ficar derretido. Ou seja, Enel, empresas de telefonia, empresas de internet terão muito trabalho para retomar a prestação do serviço em consequência desse fogaréu, desse curto-circuito em plena região central do município. E não foi a primeira vez que aconteceu aí na Calçada da Fama, né? E curiosamente foi justamente na Calçada da Fama que teve início aquela operação caça-fios, visando tirar de circulação fios que não estavam sendo utilizados pelas empresas e que poderiam causar justamente esse tipo de situação, né? E na edição anterior do boletim, aliás, eu mostrei um fato semelhante lá na estrada da Fonte Santa, no bairro de mesmo nome, que foi na terça-feira à noite, agora na quinta, Calçada da Fama, na Várzea. Então tá sem internet, tá sem telefone, você já sabe por quê, né? Porque muitas empresas ficam na região, aí os cabos principais passam por aí para serem distribuídos. Resultado, muita gente prejudicada. E nesse calorão, né, se coloca fogo, fumaça, fica pior ainda a situação. Ontem a Maria Eduarda Maia, nossa Duda, fez uma reportagem sobre os cuidados que se deve ter com pets nesses dias quentes. Hoje a dica é para você praticar atividades físicas nesse calorão absurdo que estamos vivendo. Praticar atividades físicas ao ar livre é uma excelente forma para se manter saudável. Porém, em dias de calor extremo, algumas pessoas acabam desanimando e locais como este, onde é comum realizar exercícios, ficam vazios. Mas, mesmo com altas temperaturas, é possível realizar atividades ao ar livre, desde que sejam tomados alguns cuidados. Primeiro de tudo e essencial é a hidratação. Nesses dias mais quentes, o nosso corpo, como forma para resfriar nossa temperatura, aumenta a transpiração. E essa é a forma que o nosso corpo faz para manter a nossa temperatura estabilizada ou até um pouco menor do que a temperatura ambiente. Por isso, conforme a gente vai transpirando, a gente tem que ir repondo esses líquidos perdidos. Então, o ideal é beber água, suco de fruta, de preferência da própria fruta, bebidas isotônicas, água de coco. Tudo isso vai diminuir um pouco o desconforto térmico e evitar que você tenha problemas de desidratação. E não espere sentir sede, porque a sede já é um sintoma de desidratação. E quais que são os melhores horários para fazer atividades físicas ao ar livre? O ideal é não praticar atividade física entre 10 da manhã e 4 da tarde, que são os horários em que o sol está mais forte, os índices de raios ultravioletos estão mais fortes também. Então, antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, são os horários em que o sol está um pouco mais fraco, você pode fazer seus exercícios sem ter maiores danos à sua saúde. O professor de Educação Física e nutricionista Carlos Augusto também disse quais são as atividades físicas ao ar livre recomendadas para dias de calor extremo. Então, nesse calor, o ideal é fazer corrida, você pode fazer corrida ao ar livre dentro desses horários especificados, que você vai ter uma temperatura um pouco mais adequada. Exercícios que você pode usar o próprio peso corporal, vai exigir um pouco mais do seu corpo, exigir um esforço menor do seu corpo. Alongamentos são atividades mais tranquilas que não vão exigir tanto do seu corpo e vai te deixar mais confortável com essa temperatura elevada. Mais um flagrante de desrespeito às regras de trânsito e situação que poderia ter acabado muito pior. Olha só o que ocorreu lá na rua Monsenhor Nivaldo, antiga Gonçalo de Castro, né? Do outro lado é Gonçalo de Castro, esse trechinho Monsenhor Nivaldo. Deu para entender? Olha só o carro dessa empresa, não sei se de internet, telefonia.
insiste em trafegar na contramão até que uma moradora de um prédio, que já estava observando essa besteira que ele está fazendo, né, para não falar outra coisa, e para o veículo aí e discute com razão, né? A senhora está com razão, é contramão, é uma rua de escola, é uma rua de movimentação, e está claro que ele não poderia seguir, para olha só a rua, só tem uma mão, tem ali em cima um colégio, está sinalizado, tem placa dos dois lados, tem um semáforo virado apenas para cima, e o carro da concessionária insiste em subir por aí. O registro aí enviado ao Cacau Repórter e compartilhado aqui com a nossa redação. Então, tem gente que, mas não tem que falar. Infelizmente, as situações se repetem, principalmente barbaridade no trânsito, porque as pessoas começam a achar normal. Não vou falar, não vou me aborrecer. E a pessoa vai fazer para ganhar quantos minutos, me digam, quantos minutos ele ganharia pegando essa contramão aí, não voltando, entrando na rua anterior, que dá a mão no sentido que ele gostaria de passar. Imagine uma criança descendo, aí você sabe que a rua é sentido somente a avenida principal. Aí você não olha para o outro lado para atravessar, vem um carro e te joga para cima. E um carro de uma empresa. E antes que alguém fale, e talvez seja de fora da cidade, não justifica, tá claro, tem sinalização, ali tem uma seta enorme pintada, todos os carros da via estão virados para baixo, ou seja, não dá nem para falar que não sabia, que não é esse sentido aí. Então, mais um aí que quer ganhar minutos, talvez segundos, e poderia colocar a vida de terceiros em risco. Fiscais do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o nosso Parnaso, realizaram um flagrante de venda de xaxim, o que é proibido há bastante tempo, né? Lembra do antigo xaxim? Há quase 2 décadas é proibida a venda dessa espécie de vaso, né, que é construído com samambaiaçu imperial, que é uma espécie ameaçada de extinção e que tem a venda proibida desde 2001. Aí o pessoal do Parnaso, está aí a fiscalização do Parque Nacional, do ICMBio, né, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, recebeu a denúncia de um estabelecimento que, aliás, fica na zona de amortecimento do parque e encontrou diversos vasos aí produzidos com esse xaxim, que, repetindo, é proibido, né? Uma espécie ameaçada de extinção, justamente começou a ser tirada de forma frequente, contínua, para fazer esse xaxim de planta. Ele foi aí levado, tudo destruído, levado aí para o Parnaso, para o Parque Nacional. Lembrando, gente, que é proibido, é crime. E, além disso, hoje há diversas outras opções aí de xaxim, que não seja dessa planta, do samambaiaçu, você pode comprar para utilizar em casa. Né? De planta do samambaiaçu, não compre, tem aí de casca de coco, diversas outras aí, que essas sim são legais e podem ser utilizadas. Vamos a mais uma passadinha aqui no nosso Diário Comunidade, onde recebemos a demanda, né? Mostramos na Diário TV, cobramos das autoridades, tentando encontrar uma solução. Primeiro, Várzea, centro da cidade. Olha só o buraco, aliás, nem buraco, né? Bueiro, a Rita Lugarini reclamando desse bueiro na rua Ari Parreiras, totalmente entupido. Né? A gente vê que não chove já há algum tempinho, né? Que a gente não percebe chuva, e tem água parada dentro do bueiro. Alô, Prefeitura, Secretaria de Serviços Públicos. Recentemente foi feita uma limpeza aqui na Carmela Dutra. A impressão que a gente tem, não choveu tanto ainda depois disso, mas deu algumas pancadas de chuva, que deu uma melhorada aí bastante interessante. Mas tem a rua Ari Parreiras, né? Alaga sempre ali. A Ari Parreiras é aquela do lado do atacadista, né? Aquele que botou um monte de caminhão entrando em área comercial, incomodando o pessoal dos prédios, é lá mesmo. E ali alaga, a gente sabe que choveu, alagou. Vamos agora ao bairro da Fonte Santa, o alerta do Ricardo, né? Eu falei esses dias dessa lixeira, aliás, a gente recebeu um pedido de ajuda do Vale da Revolta, aquela lixeira entre Vale da Revolta e Meudon, e eu comentei, da Fonte Santa, a Fonte Santa é essa aí. Ele alerta que só tira ali, deixa acumular, transborda para tirar, o telespectador Ricardo lá da Fonte Santa. Aliás, Ricardo, falo sempre aqui, a prefeitura, quando fala é uma empresa terceirizada, mas é a mesma empresa há uns 5 ou 6 prefeitos. Ninguém muda isso. A prefeitura tem que cobrar, se ela contratou a empresa e paga a empresa para fazer a coleta de lixo, não adianta fazer o mesmo sistema de coleta de um bairro onde há 100 moradores em um bairro onde há 3.000. Então, se no bairro onde há 100 moradores, pode passar uma vez por semana, 2 vezes. Onde há 3.000 moradores, tem que passar todo dia. Não pode deixar a caçamba transbordar desse jeito para depois
coletar e não coleta adequadamente. Fica ali espalhado pelos cantos, atraindo rato e mosquito, além do aspecto visual, que é horroroso. A Prefeitura tem realizado uma chamada Operação Tapa Buracos. Nos últimos dias, 8 bairros foram atendidos, segundo informado aí a redação do Diário de Teresópolis. Trabalho aí feito pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Segundo a nota, foram atendidos os bairros de Araras, Tijuca, Panorama, Barra do Imbuí, Iucas, bairro de São Pedro, Alto e Caxangá, né? Aliás, tem buraco. Ontem mostramos um buraco aqui na Barra do Imbuí. São 4 em um local só, né? Alô, Prefeitura, Rua José Nestor Fel, ali tem gente correndo risco de acidente ali, né? Fica no meio de uma passagem de pedestre ali na Barra do Imbuí. Infelizmente, a internet, ela está aí para ajudar, está aí para facilitar, está aí para conectar pessoas, mas muita gente usa para praticar crimes. Não só para atrapalhar a vida de terceiros, por inveja, por interesse, seja lá porque fazem isso aí, mas cometem crimes e podem responder legalmente por isso. Por exemplo, criando uma página fake, criando uma página que é imitação de outra página, para promover a mentira, e isso tem ocorrido com frequência aqui em Teresópolis. Conversamos aí com um delegado sobre o assunto e também com um advogado. Os crimes cometidos na internet cresceram nos últimos tempos. Esses perfis falsos acabam sendo utilizados para atacar personalidades ou ainda para veicular fake news. Nós viemos até a 110ª Delegacia de Polícia para conversar com o delegado titular da delegacia, Márcio Dubograis, para saber como que é o trabalho da polícia para acabar com esse tipo de crime. Quando a pessoa ela cria um perfil falso para justamente cometer crimes em relação a outra pessoa, como por exemplo, crimes de estelionato, crimes contra a honra, isso aí é passível de responsabilidade criminal, sim. A internet não é terra sem lei. O Diário de Teresópolis buscou ainda informações jurídicas com o advogado Ricardo Vasconcelos para apontar a tipificação criminal e implicações penais na utilização de perfis falsos para atingir a honra de terceiros ou obter vantagens utilizando conteúdo protegido por direito autoral. E as pessoas precisam saber que a internet não é uma terra sem lei, ela não é. Ela tem toda uma legislação pertinente, não só especificamente na internet, como é o Marco Civil na internet, como também legislações que são aplicadas tanto no mundo real, quanto no mundo virtual, quanto no mundo da internet. Se a pessoa que utiliza um perfil fake se passa por uma pessoa ou instituição real, o responsável está cometendo o crime de falsa identidade. Já os que usam perfis falsos para caluniar devem responder por crimes contra a honra. O delegado Márcio Dubograis alerta que quem se utiliza destes artifícios pode responder criminalmente. O fato de você criar um perfil falso para você atacar ou você usar a imagem de outras pessoas aí, imagens que têm direito autoral, isso aí com certeza é crime. Normalmente as denúncias são feitas quando o perfil falso se passa por uma empresa ou pessoa real, ou ainda quando causa danos a outras pessoas. Neste caso, além de falsa identidade, o acusado infringe o artigo 307 do Código Penal e pode pegar de 3 meses a 1 ano de prisão somente pela falsa identidade. Atualmente, a polícia dispõe de recursos tecnológicos avançados para identificar a pessoa que utiliza perfil falso para cometer crimes, como apontou o delegado da 110ª DP. Ninguém pode pegar uma obra, texto, vídeo, música ou qualquer outra coisa e publicar ou distribuir como se fosse de outra pessoa, sem autorização do criador daquele conteúdo. O roubo de propriedade intelectual é conhecido como plágio e é considerado crime, como detalhou Dubograis. As pessoas podem usar artifício aí no sentido de tentar evitar essa identificação, mas a gente tem instrumentos sim para identificá-los. As pessoas que cometem ilícitos na internet, elas podem ser encontradas e elas devem ser encontradas, sejam ilícitos que a gente chama de ilícitos civis ou penais, criminais.
em que você pode acabar estar cometendo nesse tipo de situação. Em alguns casos, isso acontece muito, isso tem acontecido com frequência, as pessoas acham que isso não vai dar em nada ou acham que isso não é nenhum ilícito, mas é. Por exemplo, você começar a usar imagens de outros canais de comunicação, de outras páginas da internet, né, como se sua fosse, como se essas imagens fossem suas, isso daí viola o direito autoral. Outra situação, você criar páginas que possam confundir as pessoas, achando que estão entrando na página de alguém ou na página de alguma empresa e, na verdade, estão entrando em outra e recebendo informações como se fossem da empresa A, mas que estão sendo fornecidas por uma pessoa física ou de uma empresa B, né, que acabam confundindo o consumidor. Isso é também crime contra o próprio consumidor, porque está causando essa confusão com o consumidor. E tudo isso precisa ser analisado, pode ser analisado numa investigação criminal. Caso você tenha sua imagem, dados pessoais, utilizados para a criação de perfil falso, é importante que seja feita a denúncia e a consulta a um advogado especialista. O delegado Márcio Dubograis orienta quais procedimentos devem ser adotados por quem teve o seu perfil atingido na internet. Ela deve vir fazer o registro na delegacia e apresentar provas de que isso está acontecendo, né? Printa, por exemplo, a imagem ou consiga baixar o vídeo que seja utilizado nesse sentido e isso aí vai instruir a investigação e a gente vai chegar à autoria e imputar a pessoa. Realmente é importante a pessoa trazer alguma prova, né? Porque justamente o criminoso ele pode a qualquer momento apagar essa imagem ou esse vídeo e depois a gente vai conseguir recuperar. Aqui em Teresópolis tem gente que já está com o dedo na carceragem. 2 operações policiais realizadas pelo 30º, pelo pessoal da P2, do setor de inteligência da Polícia Militar, apreenderam drogas e até uma arma e munições no bairro de São Pedro. Foram duas ações realizadas pelo setor de inteligência, a primeira delas na rua Manuel Carreiro de Melo, no bairro do Pimentel, onde foram encontrados 110 pinos de cocaína, 140 pedras de crack e 259 embalagens de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. A segunda operação foi na rua Essa de Queiroz, no bairro do Perpétuo. Nesse local, a P2 encontrou 202 pinos de cocaína, 199 pedras de crack, além de uma pistola de calibre 9mm, um carregador e 20 munições para tal. Todo o material foi apreendido na 110ª Delegacia de Polícia. Nessas ações, os apontados aí como envolvidos com o tráfico de drogas no Perpétuo e Pimentel conseguiram fugir. Vamos agora aqui divulgar um alerta feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Um idoso foi encontrado aqui na cidade, desorientado. Olha só, esse é o alerta divulgado aí por esse setor, né, da prefeitura. Esse idoso foi identificado como Márcio José Ribeiro. Segundo o pessoal do CREAS, quem recebeu essa pessoa, ele foi encontrado no dia 19, lá na Praça do Tiro de Guerra, tem 67 anos, está desorientado, não sabe onde mora, não sabe voltar para casa. Então, se você, atualmente ele está numa casa de passagem, aliás, da prefeitura, se você é familiar dele, é amigo, é conhecido, sabe alguma coisa sobre essa pessoa, entre em contato com esses números aí que aparecem na tela, que aparecem na publicação, 2742-3352, que é o ramal da prefeitura, que é o telefone da prefeitura, ramal 1009, tá aí, ó, a gente vai subir aí, ó, esses telefones, aí tem 2745, mas é 2742-3352, ramal 1009, ou esse telefone celular aí, que é do CREAS. Então você sabe quem é, entre em contato para ajudar o senhor Márcio a voltar para casa. Geralmente na internet, quinta-feira é dia de publicar uma lembrança, né? O famoso TBT, alguma viagem que você marcou para você, uma fase da infância, uma lembrança familiar. E aqui, às vezes, nós publicamos, né, na quinta-feira ou até em outros dias, mas seguindo essa regra da internet, lembranças de Teresópolis. Olha só que imagens interessantes do Arquivo Nacional, que estão aí no grupo Fotos e Fatos aqui de Teresópolis, publicadas pelo Vitor Vieira, que é um apaixonado
por Teresópolis. Dá uma pausa nessa imagem, por favor, Gilberto. Essa publicação especificamente, essas imagens, mostram a inauguração do Banerj, de uma agência do Banerj, ali na Delfim Moreira, onde é uma farmácia hoje, em 1979. Olha só, eu estava nascendo e estava inaugurando uma agência do Banerj na Delfim Moreira. Além das autoridades aqui do município, do pessoal que trabalhava no banco, dos gerentes, aparece nessa imagem aí o governador, à época, né, o Faria Lima. Olha só a solenidade, né, da inauguração dessa agência do Banerj aqui na cidade. E também, isso foi um pequeno vídeo divulgado pelo Arquivo Nacional e mostra o interior da agência, né, quem foi o cliente do Banerj nessa época vai lembrar, o Banerj nem existe mais, né, não essa agência, o banco em si. E também imagens de Teresópolis, né? Olha só que cidade diferente, olha o canteiro central, olha o dedo de Deus em destaque, enorme destaque antes de surgirem esses prédios enormes ao longo da avenida aí, o canteiro central diferente, um belo Opala também ali, outra cidade, né? 1979, que fotos impressionantes divulgadas aí pelo Vitor Vieira, lá no Fotos e Fatos Antigos de Teresópolis, um grupo aí no Facebook, onde cada um vai dando sua contribuição, encontra uma coisa na internet, encontra um arquivo pessoal e vai publicando lá para compartilhar e ajudar a eternizar a história do nosso belo município. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, você vê rapidamente aqui na barrinha de notícias, nas redes sociais, Facebook, Instagram e detalhadamente lá no site que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no nosso canal e fique sempre bem informado. Até breve!